Você? Provavelmente já deve ter visto alguma pessoa mencionar algo sobre o próprio diabo na escola ou até mesmo na religião que você frequenta. Sim, eu posso compreender o quanto esse assunto é pesado e um pouco assustador, pois sabemos sobre todas as crueldades de Lúcifer e o impacto que isso pode gerar sobre nossas vidas. Mas sinto em te dizer que existem anjos justos e mais cruéis. Então, com base nisso, eu quero apresentar os 6 anjos mais cruéis que o próprio diabo. Azrael, mais conhecido como o Anjo da Morte, literalmente o nome desse arcanjo significa o anjo a quem Deus ajuda. No início da história cristã, foi dito que Azrael subiu ao céu sem realmente morrer. Ele foi mencionado pelo herege Marcião, nomeado como Anjo da Lei. Em relação a conceitos semelhantes de tais seres, Azrael desempenha um papel bastante benevolente como o Anjo da Morte, onde ele atua como um psicopompo, responsável por transportar as almas dos mortos após a morte e responsável por castigar pecadores também. Como residente no terceiro céu, ele tem 4 faces, 4.000 asas e 70.000 pés, e todo o seu corpo consiste em olhos e línguas, cujo número corresponde ao número de homens que habitam a terra. Abaddon. Na mitologia judaico-cristã, Abaddon literalmente significa lugar de destruição. É um anjo associado à destruição e ao submundo. Em alguns livros apócrifos, é considerado uma entidade demoníaca. Abaddon também foi identificado como um anjo obscuro da morte, um demônio do abismo, e como um dos demônios da hierarquia infernal, em muitos casos designado como o próprio Satanás. Originalmente, Abaddon era descrito como um lugar, e não um anjo ou demônio. Em escritos rabínicos e no Antigo Testamento, Abaddon é principalmente um lugar de destruição e um nome para uma das regiões do inferno. Em outras línguas, o nome do Abaddon é personificado como sendo o rei das criaturas de milhares de gafanhotos que emergem do abismo, evocando o caos e destruição. Da mesma forma, julga-se que será uma ferramenta de Deus, e não um ser maléfico. Azazel. No livro de Enoque, Azazel, citado como Azaziel, é um dos anjos caídos, chamados de vigilantes, que se sentiram atraídos pelas mulheres e vieram na terra para ter relações sexuais com elas. Destas relações nasceram os sentinelas ou gigantes. Azazel e outros anjos caídos passaram conhecimentos à humanidade. Ensinaram a humanidade a fazer armas, espadas, armaduras, agricultura, astronomia. Tudo isso com a intenção de trazer guerra para a terra. E por conta disso, esse anjo está ligado ao ódio e à ira. Deus viu isso como uma traição e eliminou-os da terra com um dilúvio, citado também em Gênesis. Ainda de acordo com o livro de Enoque, Azazel foi julgado e condenado pelo arcanjo Miguel. Gadriel era o anjo que originalmente guardava o jardim do Éden das forças hostis, até que Lúcifer conseguiu enganar Gadriel para seduzir o homem ao pecado. Isso rompeu completamente a estabilidade do jardim, desencadeando uma série de eventos que causaram a queda do homem. Como punição por seu fracasso, Gadriel foi expulso do jardim do Éden, assim, tomando o lugar de Gadriel como o guardião do Éden. Devido ao seu fracasso em impedir o adversário de entrar no jardim do Éden sendo enganado pela estrela da manhã, Gadriel foi envergonhado e repreendido por Deus e os outros anjos. Na tentativa de retificar seus erros, embora ele próprio soubesse que seria impossível ser redimido por tal falha, Gadriel implorou a Deus que lhe concedesse uma nova posição, como recompensa por seu dever anteriormente falhado. Deus aceitou e moveu Gadriel para os sentinelas com a tarefa de observar e guiar a humanidade ao lado de 200 outros anjos sentinelas. Infelizmente, Gadriel falhou nisso, assim como estava entre os vigilantes que se juntaram aos outros na descida à terra para ensinar aos homens conhecimentos proibidos e fornicar com suas filhas. Gadriel também não teve escolha, pois todos os vigilantes fizeram um juramento que os unia. O que significa que se um deles cometer um pecado, todos farão parte dele. Sendo um dos vigilantes corruptos, Gadriel teria sido responsável por ensinar a guerra ao homem. Cocabiel, considerado o anjo das estrelas, é um anjo caído, o quarto mencionado dentre os 20 anjos sentinelas, líderes dos 200 anjos caídos no livro de Enoque. Seu nome é geralmente traduzido como Estrela de Deus, uma vez que ele teria ensinado astrologia aos seus associados. De acordo, o livro do anjo Raziel, Cocabiel é um anjo santo.
Em outra tradição apócrifa, entretanto, ele é geralmente considerado caído. É dito que Cocabiel comanda um exército de 365 mil demônios. Segundo as histórias, foi ele o responsável por trazer todo o conhecimento sobre astrologia para a humanidade. Conhecimento que os seres humanos não poderiam ter acesso, ou seja, isso foi um grande erro. Além das estrelas, ele também levou o ser humano a conhecer matemática, ciências, químicas e físicas. Para que assim os seres humanos soubessem a nossa origem e evolução, ele chegava a ter 300 metros de altura. Ele não tinha rosto e tinha 6 asas negras. Mastema, mais conhecido como um anjo acusador, costuma ser considerado Satanás. Segundo os fragmentos zadoquitas e nos manuscritos do Mar Morto, ele é o anjo do desastre, o pai de todo o mal, e um bajulador de Deus. De acordo com o livro dos Jubileus, Mastema é o chefe dos demônios gerados pelos anjos vigilantes, através de suas relações com as mulheres da terra. Quando Deus está pronto para destruir todos os Néflins com o dilúvio, Mastema intervém, implorando a Deus que lhe permita reter e controlar 1/10 desses demônios, a fim de exercer sua autoridade na terra. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal, pois isso nos ajuda muito a crescer nessa plataforma, e até o próximo vídeo.